Graça e paz a todos, amados. Amados, vamos hoje dar uma estudada em algo que uma irmã do canal me perguntou, onde uma conhecida dela, que é católica, se eu não me engano, mas que ela falou que o padre falou que para ser salvo, para receber o Espírito Santo, tem que ser batizado. Se não for batizado, não recebe o Espírito Santo. Então, separei aqui alguns capítulos, versículos, só para a gente entender isso. Vamos começar no livro de 1 João. No livro de João, capítulo 3, versículo 5. João, capítulo 3, versículo 5. Diz o seguinte: Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Alguns anos atrás, eu pensava que nascer da água e do Espírito era que primeiro água. A água é batismo, para depois receber o Espírito Santo. E eu fiquei durante alguns anos tendo essa certeza. Mas quando a gente estuda essa doutrina, e impelido pelo Espírito Santo, óbvio que tem gente que entende muito bem a Bíblia e é ateu. E conhece muito mais a Bíblia do que muito cristão, tá? Muito ateu aí. Então, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Eu fiz aqui algumas anotações só para não perder, que eu vou mostrar a vocês, tá? E eu coloquei aqui: fala que para entrar no reino de Deus, somente pela água e do Espírito. Aí eu coloquei uma seta assim, pela água. O que significa essa água? Nós temos que ir lá para o livro no capítulo de Efésios, capítulo 5. Vamos lá, Efésios, capítulo 5, versículo 26, que diz o seguinte: Para santificá-la, mantendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Então, aqui no livro de Efésios explica o que significa essa água. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Então, se no livro de João fala que, voltando lá, João capítulo 3, versículo 5, que diz: Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água, da palavra, tá? Da palavra. Por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, os predestinados de Deus. Nós não sabemos. Por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que são eleitos de Deus vão ouvir a palavra e vão receber o Espírito Santo. Se lembram lá quando o apóstolo Paulo foi, se eu não me engano é em Roma, mas seja onde for, ele foi lá pregar na sinagoga e foi muito mal recebido. E ele virou as costas para aquela sinagoga, não volta mais ali. E à noite, quando o apóstolo estava dormindo, o Senhor Jesus veio a ele em sonhos e falou: Paulo, volte lá, que lá ainda tem muitos dos meus. O Paulo não sabia, ele já tinha virado as costas para aquele povo, mas ele voltou e ficou lá durante mais 2 anos, se eu não me engano. Então, é a palavra que é a água, e não batizar. Tá bom? Compreendido até aqui? Deixa eu ver se... Sim. Agora, como em Efésios fala que a água é a palavra, vamos entender agora o que é a palavra. Vamos para Romanos, deixa eu ver aqui. Achei, meus amados. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vai explicar o que é a palavra. Eu coloquei aqui resumidamente. Fala que a fé é pelo ouvir a palavra. Então, primeiramente, se ouve a palavra, para depois a fé. Então, vou reler para vocês Romanos 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem. Ouve-se primeiro a mensagem, que é a palavra.
E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Lembra que o Verbo se tornou carne, que é o Senhor Jesus. Então, a água não é o batismo, a água é a palavra. E o que é a palavra? A palavra, como eu resumi aqui, é nada mais nada menos que a fé. Fala que a fé é pelo ouvir a palavra. Então, primeiramente, se ouve a palavra, que é Cristo, e depois a pessoa vem à fé. E agora mais, nós podemos dizer, o que é o ouvir? O que significa esse ouvir? Vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 15, que diz o seguinte: quando vocês ouviram, olha o ouvir, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, então o que salvou? Foi o evangelho, foi a palavra. Vocês foram selados, já tem o selo, foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Então, vocês não precisam ser batizados para receber o Espírito Santo. Ouvir e crer no coração. E esse selo é o Espírito Santo. Por isso que não existe esse negócio de perder a salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra. Tá? E vocês são selados com o Espírito Santo. Vocês ainda não foram batizados. Tá? Então, voltando, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, que é a palavra, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, os eleitos, os predestinados, para o louvor da glória. Então, é o Espírito Santo que é o selo. Ele está falando aqui, que é a promessa. Não tem esse negócio de perder a salvação no meio do caminho. Os que são de Deus, Deus vai dar o Espírito Santo para que eles permaneçam firmes até a glorificação. São pecadores? Sim. Então, até aqui, não foram batizados ainda. Já são salvos, libertos em Cristo. Então, até aqui, nós entendemos a fé. Tá? Agora, vamos ver sobre... no livro de Mateus, capítulo 3. Vamos lá. Mateus... capítulo 3, versículo do 13 ao 17, que diz o seguinte: o batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, Jesus? Eu fiz uma anotação aqui no versículo 14, que diz assim, no versículo 14, fala entre duas pessoas que já criam, tanto João Batista quanto Jesus, óbvio que eles criam. O próprio Jesus é a palavra, é o verbo. E João já via testemunhando da vinda do Messias. Então, o que Jesus quis dizer? Continuando aqui, versículo 15. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Deixa você me batizar, João, para se cumprir a justiça. O que é? No versículo 15 eu separei aqui, Já aqui Jesus fala que era preciso para testemunho. Então Jesus está falando: deixa me batiza, João. Isso aí é só um testemunho para que as pessoas venham a crer. E no versículo 16, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre, não é dentro, sobre Jesus. Sobre Jesus. E finalizando, então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Eu também fiz aqui uma separação no versículo 16 sobre o sobre. O sobre, que eu coloquei assim, meus amados, fala do Espírito Santo descendo sobre, e não dentro, habitando. Sobre ele, pois o Espírito ainda não havia descido para habitar neles. Fato que o próprio Messias, o próprio Jesus, afirmou que era preciso que ele subisse para que o Consolador descesse, que está em João, capítulo 16, versículo 7 ao 8.
que diz assim, ó: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou subir. Se eu não for, o conselheiro, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a garantia da salvação daqueles que são eleitos de Deus. É a garantia para não perder a salvação, quando o Espírito Santo vem e habita na gente. Tá? Agora, meus amados, vamos para Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 2, o versículo é 38. Vamos lá, vamos explicar isso direitinho para vocês. Atos, capítulo 2, versículo 38, que diz o seguinte. Aqui fala sobre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, tá? Versículo 38. 38, achei. Pedro respondeu: arrependa-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Isso era o Pentecostes. Jesus já havia subido. Então, o Pentecostes ali, tanto é que tem uma parte que fala que todos ali falavam em línguas, pessoas vindo de outras nações, judeus, era um Pentecostes judaico, no caso. Judeus vindos de outras nações, eram judeus da Itália, judeus da Grécia, judeus de outras nações. E ali, todos, o Espírito Santo era para todos, e todos falavam em línguas, eles se entendiam, porque era pelo Espírito que já estava habitando neles, não sobre eles. Tá? Então, pulando agora para Atos capítulo 10. Estou aqui numa ordem para explicar direitinho para vocês. Vocês podem aí, consultar na Bíblia de vocês, mas vocês dão pause e vão lá e leem. Tá? Então nós lemos o Atos capítulo 2, versículo 38. Agora vamos para Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 43 ao 44. Que já fala sobre o Pentecostes gentílico. 43, 44. Que diz o seguinte: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crer, recebe o perdão dos pecados, mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Então, crê primeiro, para depois o Espírito Santo descer. Não falou em batismo aqui? Então, fala do Pentecostes gentílico, e aos que creem são perdoados e recebem o Espírito Santo. Agora, para finalizar, vamos para Romanos capítulo 10, versículo do 9 ao 10. Romanos 10, versículo do 9 ao 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que não adianta confessar e não crer. Simão, o mago, ele creu e foi batizado, só que ele não creu no coração. Tá? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Aqui, eu resumi aqui, ó. Fala do processo. Primeiro confessa, né? E crê. Crê em seu coração. Pois com o coração se crê, como acabamos de ler. E posteriormente, com a boca, dá o testemunho. Com a boca, confessa, que é demonstrado pelo batismo. Então, depois de tudo isso, é mediante a palavra que nós ouvimos que vem a fé. A fé faz com que a gente confesse, porque a gente creu no coração quando vem a fé. E o lavar das águas é a palavra. Primeiramente a gente ouve a palavra para depois ter fé. E a gente dá o testemunho. Qual é? Através do batismo. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E a gente pode finalizar isso como, meus amados? No versículo que diz o quê? Pois é Deus quem coloca em vocês o meu querer e o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Quando vocês estão testemunhando através do batismo
demonstrando que agora vocês são uma nova criatura em Cristo Jesus, é porque vocês já foram lavados pela água, que é a palavra, que vocês ouviram a palavra, que Jesus é o verbo que se fez carne, e vocês receberam o Espírito Santo. Vocês já têm a salvação, já receberam o Espírito Santo. O batismo nada mais é uma causa do processo, faz parte do processo. O batismo é um testemunho de que vocês já são libertos em Cristo Jesus. Então, amada irmã, essa pessoa que falou que o padre falou que precisa receber o Espírito Santo para poder ser salvo, esse padre está redondamente enganado. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.